Conheça hoje os 4 principais métodos para a interpretação do livro de Apocalipse. A graça e a paz, pessoal, aqui é o pastor Wenderson, bem-vindo ao Teologia em Tela. Existem pelo menos 4 métodos para a interpretação do livro do Apocalipse. O método preterista, o método histórico, o método idealista e o método futurista. E no vídeo de hoje você vai aprender o conceito básico de cada um desses métodos e qual o ponto de vista que cada um deles apresenta sobre a interpretação do Apocalipse, bem como os problemas que cada um também pode apresentar. O conteúdo desse vídeo está baseado no livro Apocalipse, Introdução e Comentário, do George Land, esse livro que você está vendo aqui. Vou até deixar link na descrição do vídeo, caso você queira adquirir esse livro para conhecê-lo melhor. É um livro muito bom de introdução e comentário, bem tradicional nos círculos acadêmicos. Pretendo também estar trazendo mais conteúdos para facilitar o entendimento do livro de Apocalipse, então se inscreva no canal para que você não perca os conteúdos e possa aprender mais sobre esse livro tão maravilhoso que Deus nos deixou. O método preterista, pretérito, passado, leva em consideração o fato de que no momento em que o Apocalipse foi escrito, já havia uma certa tradição entre os povos daquela época, incluindo o povo de Israel, o povo judeu, de fazer escritos apocalípticos a respeito do final dos tempos, Deus castigando as nações inimigas a Israel, por exemplo. Então você vai encontrar sim muitos livros apócrifos com conteúdos apocalípticos dentro da cultura hebraica. O livro apócrifo de Enoque, por exemplo, retrata o final dos tempos. Há escritos apocalípticos a respeito de Esdras e Baruque que dão uma ideia de Deus trazendo vingança sobre os inimigos de Israel. Porém, como eu disse, são conteúdos apócrifos diferente do nosso livro de Apocalipse, que é um livro canônico. Ele está na Bíblia Sagrada e é considerado um livro inspirado por Deus. No entanto, o método preterista, considerando essas escritas, entende que o livro de João também é mais um desses conteúdos apocalípticos que vem para poder dar uma certa esperança aos cristãos, ao povo de Israel, àqueles que temiam a Deus. Pois o livro apocalíptico faz a promessa de que Deus vai se levantar no final dos tempos e ele vai estabelecer o seu reino, dando vitória à igreja. E é por isso que o método preterista interpreta que a Roma daquele período imperial era de fato a besta do Apocalipse e os sacerdotes asiáticos que estavam sendo estabelecidos nas igrejas naquele período eram o falso profeta. E é por isso que o método preterista entende que o livro de Apocalipse já serviu ao seu propósito, pois tudo que está escrito em seu conteúdo já se cumpriu, já aconteceu lá nos períodos passados, lá na época da igreja primitiva e dos pais da igreja. A questão que fica em aberto, o problema desse método é como que ele vai servir para os nossos dias, uma vez que ele vai perder o seu valor profético. Ora, se todas as profecias já foram cumpridas no passado, não tem mais nada para acontecer. Mas o fato é que, ao olhar para a história, a gente entende que o reino de Deus não foi estabelecido, Jesus não voltou, a igreja continua aí, não foi arrebatada e nada disso. A ideia deles é de que o Apocalipse já serviu o seu propósito para a igreja naquele período, naquele tempo, e para hoje ele não vai nos servir, perdeu o seu valor profético. O segundo método de interpretação do Apocalipse é o método histórico. Esse método entende que o livro está apontando para diversas situações da história e serve apenas como um símbolo dos fatos históricos subsequentes e que vão ocorrendo ao longo da própria história. Para esse método de interpretação, o papado é a própria besta e a Igreja Apostólica Romana seria o falso profeta. Esse método ficou conhecido por muito tempo como método de interpretação protestante, caracteristicamente protestante, porém, entre os próprios protestantes, de maneira geral, esse método de interpretação tem perdido muita força e já não tem sido o principal adotado pelas principais igrejas que têm sido estabelecidas ao redor do mundo nos dias atuais. No caso, me referindo às igrejas protestantes, é claro. Isso porque nós precisamos levar em consideração que o método traz muita confusão, principalmente a respeito de quais seriam esses períodos históricos aos quais o profeta está se referindo quando escreveu o Apocalipse. Não há um critério
sério, bem claro, que possam ajudar os teólogos a interpretar corretamente os acontecimentos que nós temos lá no livro de Apocalipse com os acontecimentos históricos aí da igreja ao longo do tempo. E a confusão é gerada justamente porque cada um pode seguir o seu próprio método, então cada um pode ter um ponto de vista diferente para essa interpretação. Porém, o método ele é real, ele existe, e há ainda aqueles teólogos que gostam de usar esse método para interpretar o Apocalipse à luz dos acontecimentos históricos dentro da igreja. O terceiro método é o método idealista. Esse método entende que o livro de Apocalipse é totalmente simbólico e ele fala apenas de acontecimentos transcendentais. Ele está falando ou reportando uma revelação sobre assuntos que estão acontecendo no campo espiritual, no mundo espiritual. A luta travada desde que Satanás se rebelou contra Deus. Então nada tem a ver com acontecimentos históricos ligados à igreja no plano terreno no qual nós estamos ligados, no qual nós estamos arraigados. O problema deste método de interpretação é que ele vai tirar o livro do Apocalipse de dentro do seu gênero. Ora, o gênero do próprio livro de Apocalipse é apocalíptico. É interpretar a história, é interpretar os acontecimentos da igreja, é interpretar as escrituras sagradas de um ponto de vista que aponta para o final dos tempos, para a consumação, para a revelação do propósito de Deus para a humanidade. O estilo da escrita do livro de Apocalipse tem esta ideia em si. Aponta para um desfecho, aponta para Cristo purificando a sua igreja, arrebatando o seu povo, morando com o seu povo para toda a eternidade, fazendo a separação entre os justos e os injustos, trazendo acontecimentos que vão de alguma maneira estabelecer o reino de Deus e determinar exatamente quem serão aqueles que serão expulsos definitivamente da presença de Deus e aqueles que se aproximarão de Deus para viver juntamente com Ele por toda a eternidade. O Apocalipse tem esta ideia, fala de eventos que precisam ser interpretados à luz de um pano de fundo espiritual, de algo que está acontecendo para além do véu, para além daquilo que os nossos olhos naturais podem ver. Eu até já fiz um outro vídeo recentemente a respeito do Apocalipse, o Apocalipse é necessário. Vou deixar um card aqui na descrição do vídeo, caso você queira ver novamente depois. Caso você esteja gostando do vídeo, deixa o seu joinha e deixa o seu like também, tá bom? O último método que nós vamos abordar aqui é o método futurista. Como o próprio nome já diz, o método futurista entende que o Apocalipse aponta para eventos futuros, para eventos que ainda vão acontecer. Porém, esse método se divide em dois segmentos. Nós temos o segmento dispensacionalista e o segmento moderado. O segmento dispensacionalista entende que a Bíblia e a história da igreja precisam ser encarados, interpretados em dispensações distintas. E ao se tratar de Apocalipse, ele observa que as 7 cartas escritas para as igrejas da Ásia, por exemplo, estão vinculadas a algum período histórico consecutivo. Então, quando o Espírito Santo inspirou o apóstolo João a escrever uma carta para a igreja em Esmirna, por exemplo, ele estava ao mesmo tempo apontando para um período histórico específico onde a igreja se comportaria semelhante à igreja de Esmirna. Este método, por exemplo, poderia lhe dizer que hoje você está vivendo o tempo da Laodiceia, a igreja da Laodiceia, a igreja que tem mantido Jesus Cristo às portas. Eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir eu vou entrar. Então Jesus deveria estar dentro, mas ele na verdade está fora. Então a ideia aqui empregada nesse método de interpretação é que as 7 cartas às 7 igrejas do livro de Apocalipse encontram de alguma maneira algum período da história da igreja. Já o método conhecido como método futurista moderado, ele não vai encontrar razão para que você linke as 7 cartas às igrejas da Ásia que o apóstolo João escreveu com acontecimentos históricos futuros. Porém, esse método, tal qual o dispensacionalista, entende que o propósito do livro de Apocalipse é realmente tratar do plano redentor de Deus para com a humanidade. É Deus narrando acontecimentos futuros que vão ocorrer de uma forma ou de outra e que vai culminar em Deus trazendo para si mesmo o seu povo, a fim de que todos possamos permanecer juntamente com Ele por toda a eternidade.
Basicamente é sobre isso que se trata os principais métodos de interpretação do livro de Apocalipse que nós temos hoje. E eu quero te pedir para não se esquecer de se inscrever no canal caso você queira continuar recebendo conteúdos semelhantes a esse. Como eu disse, nós vamos trazer mais conteúdo sobre o livro de Apocalipse e caso você queira aprender mais sobre isso, deixe aí a sua inscrição, o seu like para que o canal fique cada vez mais fortalecido e nós possamos ter motivação para te trazer cada vez mais conteúdo para te deixar ligado naquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima. Tchau!